Ele falou que quando eu voltava no domingo para trabalhar, o meu marido saía de casa, demorava pouco, ele voltava para casa com uma mulher e ela só ia embora na sexta-feira antes de eu voltar para casa. Ela deu a descrição completa dela para mim e falou que só tava me falando isso porque ela não achava certo que o meu marido tava fazendo comigo, porque ela achava que ele tava me traindo com essa mulher, porque ela dormia com ele na casa, ela só via ela quando ele chegava e quando ela ia embora, porque ela não saía de dentro de casa de jeito nenhum. Eu agradeci a ela por ela ter me falado e falei que eu tava estranhando a limpeza na casa, porque antes a casa era uma bagunça e tinha uns 3 ou 4 meses a casa tava muito organizada. Eu voltei pra casa, não comentei nada com ele, no domingo arrumei minhas coisas, voltei pro trabalho, eu trabalhei a semana normalmente, mas na quinta-feira conversei com o meu superior, pedi pra ele me liberar na sexta-feira, porque eu tinha um assunto familiar muito grave que eu precisava resolver, e ele me liberou. Voltei na quinta-feira mesmo, só que eu não fui direto pra casa. Eu fiquei na casa de uma amiga minha. Contei tudo o que estava acontecendo pra ela. Por volta da meia-noite e meia, eu fui pra casa com essa amiga. Quando eu cheguei, lá tava tudo apagado, não entrei, não acendi luz nenhuma. Encontrei uma lanterna do celular ligado e falei pra minha amiga entrar já com o celular, preparado pra gravar tudo o que estava acontecendo. Quando eu entrei no quarto, lá estavam os dois na minha cama, dormindo. Como eles viram ao mundo, quando eu acendi a luz, a minha amiga já tava gravando tudo. E nesse dia eu acordei a vizinhança inteira. Tirei ela pelos cabelos do jeito que ela tava, joguei ela na rua. Não dei a oportunidade dela pegar nada. A única coisa que eu fiz com ela foi tirar ela de dentro da minha casa, porque eu tinha que me resolver era com meu marido, que era ele que me devia respeito. E ele trazer uma mulher pra dentro da minha casa, isso aí já era demais. Enquanto isso, tava tudo certo. A minha amiga tava gravando tudo, voltei pra dentro, comecei a tirar a roupa dele de dentro do guarda-roupa, comecei a jogar tudo no meio da rua, e os vizinhos ficavam olhando pela janela, outros no portão, alguns já estavam na calçada. Ele pedia pra mim me acalmar, pra gente conversar, pra mim não fazer isso com o nosso casamento, pra mim pensar nos anos que a gente passou morando junto. Ele sabia que ele tinha errado, e ele ia fazer de tudo pra consertar o erro que ele cometeu. Aí, por fim, ele começou a jogar a culpa pra cima de mim, porque eu aceitei esse emprego, passava a semana toda fora de casa, deixava ele jogado, e a única coisa que eu fazia quando eu voltava pra casa era brigar com ele, e que ele não sabia o que era que ficava fazendo à noite naquela cidade, que talvez eu pudesse muito bem estar com outra pessoa. Eu falei pra ele que eu tava indo pra outra cidade, ele sabia muito bem que era pra trabalhar, pra gente ter uma vida melhor, que eu tinha chamado ele pra gente se mudar pra lá, e ele não concordou. Se ele achava que isso era motivo suficiente pra ele procurar outra pessoa, isso não queria dizer que eu era do mesmo jeito dele. E eu esperava que a cama dela fosse bem confortável, porque a partir de agora era lá que ele ia dormir. Terminei de jogar as coisas dele fora, mandei ele embora no outro dia cedo, fui procurar um advogado, encontrei um pedido de divórcio, mandei trocar as fechaduras da casa, que a casa era minha, que a minha avó me deu antes de eu me casar com ele, e eu voltei pra minha vida normal, voltei pro meu emprego, aluguei uma casa, levei todas as minhas coisas pra lá, coloquei a minha casa à venda. A mãe dele ainda veio conversar comigo, pedir pra mim pensar no que eu tava fazendo, que ela sabia que o filho dela tinha, mas ele tava sofrendo muito com a separação, ele estava arrependido e ele queria muito que a gente voltasse a ficar juntos novamente. Fosse preciso, ele mudava para essa outra cidade comigo. Eu